vídeo, tá? Só um momentinho. Ok. Então, boa noite para vocês aqui da Índia. Eu estou fazendo o programa direto da Índia para vocês. Bom dia, ou mais ou menos bom dia para o Brasil e boa tarde para Portugal. É uma honra muito grande a gente estar aqui nesta primeira conferência internacional, que é da Global Edu Leaders Forum, juntamente com a Universidade de Aveiro, em Portugal. Então, do Brasil, Portugal e Índia. Então, eu estou na Índia e estou fazendo o programa direto da Índia aí para vocês, certo? Inicialmente, já obrigado pela paciência de entrarem num outro link ali, que teve alguns empecilhos, aí talvez a troca de país, alguma coisa, os links se perderam aí, mas não tem problema. Boa tarde. Tá? Então, eu gostaria que os que não estão apresentando podem manter os microfones mutados, as câmeras ficam abertas. Aquele que está apresentando, obrigatoriamente, tem que estar com a câmera aberta. Os demais ficam à vontade, se querem fechar, se querem deixar aberto, aí fica com vocês, certo? Então, vocês têm mais ou menos 10 minutos para cada um de apresentar. Eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade e apresentassem o trabalho de vocês, de antemão, já agradecendo a José Edson ali, a Janine e todos os professores do Instituto por estarem colaborando com essa nossa primeira conferência. Estamos surpresos com a quantidade de artigos submetidos, a qualidade dos trabalhos. Então, como vocês também terminaram de organizar uma conferência nesses dias, vocês viram, não é fácil, por mais que a gente corre, não consegue agradar a todos. Mas vamos lá, let's go, vamos embora. Então, a Indiara é a primeira, eu já vou dar o make host para ela, certo? Certo. Indiara, onde é que você está, por favor? Boa tarde. A Indiara, só um pouquinho. Pronto. Está contigo, pode compartilhar ali, vamos lá. Boa tarde. Então, meu nome é Indiara. Estão me escutando? Sim, Indiara, tranquilo. Meu nome é Indiara, eu sou aluno do curso de Processos Gerenciais, então, aqui do Instituto do Campus de Vacaria. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Olhe bem, Vacaria, Brasil, Portugal, Índia. Oh, isso é geopolítica. É isso aí. Então, o tema do meu trabalho é o impacto da pandemia no processo de ensino e aprendizagem dos alunos do Instituto Federal aqui do campus de Vacaria. Então, aqui nessa primeira tela, vocês já estão visualizando? Sim, Indiara, pode seguir, tranquilo. Estou eu, né, e os demais autores do trabalho. Então, nós passamos por um momento desafiador, né, com a pandemia para todos nós, e na educação não foi diferente, né? Tivemos vários desafios impostos. Inclusive a migração, né, para poder dar continuidade do presencial para o EAD. Então, instituições que davam ensino presencial passaram a ter que fazer nesta metodologia à distância. Então, o objetivo, o problema de pesquisa é qual foi o impacto das medidas restritivas impostas pela Covid-19 no processo do ensino e aprendizagem dos alunos. Então, a pesquisa se justifica, né, pela falta do conhecimento destes efeitos, e ela foi realizada tanto na visão dos alunos quanto na visão dos professores. Então, o objetivo geral é compreender esses impactos durante o período
E, para isso, a gente identificou primeiramente o perfil dos docentes e discentes, né? Fizemos o levantamento das percepções de aproveitamento durante o período, identificamos se a metodologia de sala de aula, na visão de ambas as partes, né, ela foi equivalente e substituída pelos meios tecnológicos. E, por fim, a gente construiu um mapa conceitual com os fatores positivos e negativos que impactaram na aprendizagem. A metodologia ela é um estudo de caso único, visando a temporariedade, né, que ela foi realizada no ano subsequente ao retorno das aulas presenciais, né, no pós-pandemia. A pesquisa ela é exploratória, bibliográfica, análise qualitativa. E o instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário pelo Google Forms. Então, iniciando, né, o perfil dos entrevistados, os docentes, na sua maioria, entre 35 a 44 anos, e os discentes até 18 anos. Lembrando que a nossa instituição ela também dá cursos do ensino médio, né, e superior. Então, os gêneros eles estão mais ou menos equivalentes, e dentre os entrevistados, eles tinham, de maneira voluntária, né? Alguns professores não se sentiram à vontade para dar aula nesse período. Então, era de maneira voluntária, 84% dos professores deram aulas nesse período, dos entrevistados, e 90% dos alunos tiveram aulas nesse período. Então, os docentes com mais atuação foi no curso de bacharelado em agronomia e bacharelado em sistemas de informação. Nos discentes, os maiores respondentes estão no grupo de técnico integrado em multimídia, seguido por processos gerenciais. Então, quanto à percepção do aproveitamento, do desempenho acadêmico, né, tanto alunos quanto professores têm um viés negativo nesse quesito. Os professores, na transmissão do conteúdo, ficaram mais neutros, né, e os alunos relataram uma menor aprendizagem. As notas, enquanto isso, permaneceram iguais ou até melhores do que ao presencial. E as avaliações, isso se dá porque nas respostas, né, as avaliações online, elas possibilitaram uma melhor nota, né? Então, a equivalência da sala de aula pelos meios tecnológicos, os professores acharam que não se equivaleu, enquanto os alunos tiveram uma resposta mais neutra. As aulas presenciais versus a aula remota, ela foi em concordância, tanto alunos quanto professores discordam, que ela não se equivaleu. A compreensão das aulas teóricas também teve um nível insatisfatório ou mais difícil do que as presenciais. Nas aulas práticas, o nível ainda sobe mais, todos sendo em consonância a insatisfação ou difícil. Os professores relataram que tiveram apoio para atuar nas plataformas digitais, e os alunos acharam que foi importante para a continuidade dos estudos. Ambos acham que isso foi de extrema importância a adoção do ensino remoto, né, na pandemia, para que fosse possível a continuidade dos estudos. Então, no quadro conceitual, as principais vantagens abordadas, né, elas estão em consonância, né, porque tanto alunos quanto professores citaram, os mais citados foram flexibilidade de horários, não precisar se deslocar, né, a redução nos custos de alimentação e transporte, e também estudar no conforto de casa. As desvantagens, interação do aluno e professor, né, e menor aprendizagem, além de fraudes e cola nas avaliações. E também falta de aulas práticas. Então, a conclusão, né, os resultados, a pandemia, ela acelerou, né, o desenvolvimento tecnológico, a questão de ser possível utilizar das maneiras remotas para o ensino, né, e isso com certeza criou-se um espaço que hoje em dia a gente vai aproveitar muito ainda, né, foi uma ruptura de pensamento. Então, os dados da pesquisa, eles apontaram, né, uma avaliação negativa quanto ao ensino e aprendizagem em comparação com o presencial. Porém, também tem a abordagem dos pontos positivos, como espaço físico, deslocamento, né,
e aproveitamento do tempo. Mediante isso, o nosso trabalho, ele propõe o desenvolvimento de políticas institucionais que promovam métodos híbridos de ensino, combinando os métodos de aprendizagem digital, né, que se trabalhou na época da pandemia, juntamente com o tradicional. E isso fazendo uma performance muito boa, né, com esses dois métodos de ensino juntos. E como sugestão de estudos futuros, a gente propõe uma análise, então, de correlação entre os resultados da pesquisa ou também de uma futura pesquisa, né, com um maior número de respondentes, e também uma pesquisa de opinião, né, na comunidade acadêmica sobre a implantação de uma metodologia híbrida, né, para a gente saber a aceitação dessa nova metodologia. E aqui eu apresento para vocês as referências utilizadas na apresentação desse trabalho. Agradeço a todos e finalizo minha apresentação. Obrigado, Indiara. Que interessante essa pesquisa que vocês, o teu grupo ali fez, é muito, muito interessante mesmo. E acredito que isso é possível ampliar o estudo com outros institutos, outras até universidades, para que a gente possa verificar, para o estudo não ficar somente local, né? Então, assim, realmente você deu uma boa sugestão ali também, né? E aí eu continuo dizendo também que esses impactos, a pandemia trouxe algumas lições para nós e para estudantes, para professores, para as universidades, institutos, escolas, enfim, muito interessante, mas tem alguns detalhes que ainda precisam ser definidos ali. Parabéns pelo estudo de vocês, pela colaboração. Parabéns em Diara e o teu grupo. Os certificados vão estar disponíveis a partir do final da conferência ali. Vocês entram no site e lá mesmo vocês imprimem o certificado de vocês, tá? Parabéns, Indiara, e sucesso a você, a sua equipe e aí o Instituto. O próximo, por Muito favor, obrigada. a relação de vocês, José Edson. Muito obrigada, Indiara. Pode parar de interromper o compartilhamento. Pode parar de compartilhar. Indiara, para isso. Obrigada. Olá, Beatriz. Eu sou o Gabriel, então sou o próximo do cronograma. Tá, ok. Segue, Gabriel, bem-vindo também, mais uma vez. Geopolítica presente no Instituto Federal de Vacaria. De Vacaria, É isso Gabriel? aí. De Vacaria, exatamente. Ok, bem-vindo, bem-vindo. Também sou de Vacaria. Bacana. Olha só, que legal. Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui aparece para mim compartilhamento desabilitado. O anfitrião desabilitou o compartilhamento de tela do participante. Agora está para você aí, Gabriel. Pode seguir. Agora sim. Tudo ok? Isso aí, Gabriel. Segue em frente. Let's go. Então vamos lá. Mais uma vez, então, eu me chamo Gabriel Furlaneto e sou aluno do curso de Processos Gerenciais aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Vacaria. E hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho no qual eu sou autor, que foi intitulado como Valores Percebidos pelos Consumidores de Ovos Caipiras. Então, essa pesquisa decorre sobre a temática do comportamento e percepção do consumidor, tendo em vista responder o problema de pesquisa quais são os atributos percebidos pelos consumidores que agregam valor ao ovo caipira. Então, esse trabalho se justifica através da identificação, né, de que a preferência dos consumidores por alimentos saudáveis e sustentáveis tem aumentado, o que reflete, né, a preocupação dos consumidores com a origem dos alimentos. E da mesma forma, com o crescimento da demanda por produtos saudáveis e naturais, visto que
identificou-se que a tecnologia no setor de produção de ovos tem evoluído, incluindo o bem-estar animal nessas criações. Sendo assim, então surgem os objetivos do trabalho, onde foi oportuno identificar o perfil do consumidor de ovos caipiras, bem como mapear os atributos percebidos por esses consumidores na mesorregião dos Campos de Cima da Serra, que influenciam na escolha por esse tipo de ovo. Então, aqui na metodologia, como trata-se de um estudo exploratório, a pesquisa iniciou-se com uma revisão de bibliografia sobre o conhecimento do consumidor de ovos caipiras, que foi realizada através das bases de dados Scopus e Web of Science. E no que se refere à classificação, o trabalho caracteriza-se como qualitativo, pois busca-se ganhar conhecimento sobre um assunto específico, e quantitativo, na medida em que pretendeu-se descrever uma situação determinada. Enquanto a coleta de dados, ela ocorreu por meio de um questionário estruturado, o qual foi composto por 29 perguntas e foi disponibilizado de forma online, e recebeu 156 participantes. A análise descritiva dos dados compreendeu na organização e na apresentação dos resultados por meio de tabelas e gráficos, e a análise das respostas abertas compreendeu em uma análise de conteúdo, seguindo os princípios descritos por Vergara. Então, passando para os resultados, né, cabe destacar que, devido ao lapso temporal, né, desde a submissão até o presente momento, quando enviado, o trabalho encontrava-se em fase de construção, né, e os seguintes resultados que eu vou apresentar agora foram obtidos nesse meio tempo. Então, como resultados, a gente pode observar que dos 156 respondentes, apenas 25% alegaram não consumir ovos caipiras, e esses participantes foram desconsiderados, então, para a análise. As perguntas iniciais do questionário foram feitas a fim de responder o objetivo de identificar o perfil dos consumidores de ovos caipiras. Os resultados nos mostram que a maioria dos respondentes, sendo 42%, está em uma faixa etária entre os 19 e 30 anos de idade. Enquanto ao gênero, houve uma participação equilibrada, sendo 56% identificando-se como femininos. Os maiores níveis de escolaridade surgiram como o ensino superior incompleto, sendo 38%, e a pós-graduação completa, com 18%. Isso indica que esses consumidores, possuem níveis elevados de escolaridade. E quanto ao município de residência, 85% alegou residir no município de Vacaria, e sobre as suas preferências alimentares, a grande maioria, sendo 95%, disse que mantém uma dieta padrão convencional. No que se refere ao estado civil, a maioria, 64%, são solteiros, e a renda mensal mais citada foi de 1 a 5 salários mínimos. Enquanto o objetivo de mapear os atributos aos ovos caipiras, os principais resultados mostram que, quando questionados por quais razões consomem ovos caipiras, a maioria, sendo 44%, citou que prefere esse tipo de ovo devido à percepção de saudabilidade e à qualidade nutricional superior oferecida por eles. O sabor e o aspecto visual da gema mais intensos são o segundo atributo mais citado nessa preferência. Quando perguntados, então, em relação à percepção de qualidade dos ovos caipiras em comparação com os ovos comuns de granja, a maioria dos participantes citou que esse tipo de ovo é mais saboroso, apresentando a cor da gema com mais intensidade, e seguido do índice maior de nutrientes disposto por esse ovo também. Então, quando perguntados sobre o conhecimento acerca do bem-estar animal na produção de ovos, 65% alegou já ter tido algum contato com essa informação. Passando então para as conclusões, as principais conclusões que obtivemos na pesquisa
são de que a percepção de que os ovos caipiras apresentam um maior índice nutricional é o principal fator que influencia nessa decisão de compra. O sabor mais acentuado desse tipo de ovo foi o segundo atributo mais indicado como determinante nessa escolha dos consumidores no geral das respostas. O bem-estar animal, relacionado à naturalidade dos ovos, foi o terceiro critério destacado pelos respondentes, o que os leva a escolher os ovos caipiras como uma opção ética e sustentável. No entanto, né, embora uma parte relevante dos consumidores valorize essa questão, foi perceptível que alguns ainda carecem de conhecimento sobre o bem-estar animal na produção de ovos. E ao concluir o estudo, então, pudemos evidenciar, né, que os consumidores de ovos caipiras representam um grupo cada vez mais consciente, que valoriza os aspectos de qualidade nutricional e também os aspectos éticos e de sustentabilidade em suas escolhas alimentares. Da mesma forma, né, que a demanda por produtos saudáveis e humanitários continua a crescer. E dessa forma, os produtores então de ovos caipiras, né, têm a oportunidade de se destacar, comunicando de maneira eficiente os benefícios relacionados à saúde, o sabor e bem-estar animal oferecidos nesse tipo de produção, que é o caso da produção de ovos caipiras. Então, aqui algumas das referências que utilizamos. E agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando e permaneço à disposição. Muito obrigado. Não estou lhe ouvindo, Beatriz, desculpe. Ok, sorry. Obrigado, Gabriel, pela excelente pesquisa. Vocês fizeram aí também no Instituto. Sim, E é muito importante trabalhar com produtos que são da região e trabalhar com eles, que você consegue ter essa percepção, porque às vezes as pessoas dizem assim, ai, mas isso é possível só fazer em tal lugar. Não, você pode fazer na tua própria região, na tua própria cidade. Olha que trabalho maravilhoso, que pesquisa interessante ali. E assim, e a quantidade de pessoas, né, que a gente sabe que cada dia mais as pessoas estão procurando por produtos saudáveis e exato. tem alguns tratamentos, algumas coisas, né? Então, muito interessante o trabalho. Vocês já trocaram o artigo na conferência para ter os dados atualizados? Ainda não, como o meu trabalho foi aprovado em primeira instância ali, não aparecia a opção para fazer o reenvio atualizado. Mas aí vamos verificar, acho que agora para publicar nos anais vai o trabalho completo, né? Sim, sim, o trabalho completo já com a pesquisa pronta, então isso, assim E que terminar a conferência, e a gente já começa a trabalhar sobre isso para ter os trabalhos completos, os que estavam só em fase, sem os resultados finais, tá? Então, muito isso, obrigado, Gabriel. eu que Parabéns a agradeço. você, teus professores, teus colegas, teus coautores, o Instituto ali também e os professores. Parabéns, Gabriel. Siga fazendo pesquisa aí, que é muito interessante essa área. Muito O obrigado. próximo, José Edson, na sequência, você pode parar de compartilhar, José Edson. Não, o Gabriel, desculpa. Tirei já, obrigado. Olá, boa tarde, Próximo. Beatriz. Boa tarde a todos. Boa tarde para os demais. Ah, bem-vindos aí. Quem é o próximo agora, José Edson? Eu não estou com a Sou lista, mas eu, pode ser o Lucas. Lucas. Ah, tá, ok. Lucas, vamos lá. Trabalha contigo. Eu vou passar o make host aí para você para poder apresentar, tá? Tá, vou compartilhar aqui. Ok. Pronto, Lucas, está liberado aí para você. Tá bom, deixa eu achar a opção aqui.
Carregou aí para vocês? Estão me ouvindo? Está carregando ainda a tua apresentação. Tá. Carregou? Ok, agora sim, certo. Tá ok, pode ir seguindo. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Lucas Lisboa, autor do meu trabalho. Sou aluno do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, campus Vacaria. Eu desenvolvi meu trabalho sob orientação do professor mestre Rodrigo Borges Bertoni. O título do meu trabalho é Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável em Pequenas Cidades, um estudo de caso da cidade de Muitos Capões. Foi desenvolvido com a coorientação do professor Dr. José Edson, da professora mestra Janine e da doutora Amanda Schuller Bertoni. Gostaria de fazer uma pequena correção aqui no início, que na época em que o resumo foi submetido em abril, eu ainda ia estudar a cidade de Muitos Capões. Porém, por limitação no compartilhamento dos dados, eu precisei ampliar a minha pesquisa para estudo de múltiplos casos no contexto dos 7 municípios que compõem os campos de cima da serra, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, para introduzir a agricultura familiar, exerce papel fundamental na economia do país e das pequenas cidades brasileiras, de acordo com a autora Saqueto, e também é responsável por transações urbanas, estabilizar o homem no meio rural e equilibrar a demanda interna de alimentos. Como exemplo agrícola de culturas permanentes, de acordo com o IBGE, o segmento é responsável por 48% da produção de café e banana, e nas culturas temporárias pela maior parte da produção de mandioca, abacaxi e feijão. A agricultura familiar é admitida pelo Estado por meio da Lei 11.326, que determina e combina as diretrizes para a formulação de políticas públicas específicas, e também determina que, para se caracterizar a agricultura familiar, a mão de obra tem que ser exclusivamente dos familiares envolvidos nas atividades econômicas e a renda também tem que ser originada dessas atividades feitas na propriedade familiar. Os objetivos do meu trabalho, o geral, é descobrir o impacto da agricultura familiar para o desenvolvimento sustentável dos campos de cima da Serra, Rio Grande do Sul. E como objetivos específicos, pesquisar na literatura sobre os temas agricultura familiar e desenvolvimento sustentável, identificar o perfil da agricultura familiar da região, destacar a produção agrícola e agropecuária, assim como ressaltar as ações de gestão e investigar como acessam mercados e as estratégias utilizadas. É relevante meu trabalho, visto que a agricultura familiar e o desenvolvimento rural apresentam notável importância para a economia do país e também aqui da região de pesquisa, e porque desperta valores culturais e influencia o conhecimento sobre alimentos mais saudáveis. A metodologia utilizada na pesquisa foi qualitativa, exploratória e descritiva, sob estudo de múltiplos casos, como, de acordo com o autor Gil, diz que é provável a amostragem por conveniência, onde um investigador possui fácil acesso aos elementos estudados. As bases de dados para pesquisas de literatura foram principalmente utilizadas a Science Direct, Scopus e Google Acadêmico. Na coleta de dados foi utilizada a ferramenta digital Formulários do Google, que foi dividida em 3 seções. A primeira seção para identificar o perfil, o tamanho da propriedade, a renda anual, onde se localiza a propriedade e também qual a produção agrícola. Na segunda seção, a gestão de resíduos sólidos, líquidos e gasosos e as contribuições para o desenvolvimento sustentável. E na terceira seção, sobre a gestão da propriedade, né? Gestão financeira, estoque, suprimentos, gestão de pessoas e estratégias. Para análise dos dados foi utilizado o conceito de Moresi, que sugere a redução, exibição e conclusão para facilitar a análise dos dados, e posteriormente foram transcritas para uma planilha do Google, onde foram analisadas as 23 respostas. Eu coletei 26 respostas, mas 3 delas foram desconsideradas. 26 respostas eu coletei, mas 3 foram desconsideradas porque excediam o tamanho de 100 hectares que é permitido para a agricultura familiar. Os principais resultados da minha pesquisa
O perfil identificado é composto principalmente por casais e famílias de pai, mãe e um filho, mas também foram encontrados outros diversos perfis e diversidade de características da renda e também de tamanho. A produção agrícola e agropecuária foram principalmente da fruticultura com uva e laranja, e na pecuária com criação de gado de corte, galinhas poedeiras, produção de leite, mas a região aqui conta também com uma grande produção de grãos e legumes, hortaliças também. Na questão de gerenciamento dos resíduos sólidos, as principais práticas citadas pelos agricultores foram a prática de compostagem e adubação, seguido de reciclagem, folhas e galhos para cobertura do solo, né, que conservam a umidade do solo, e também o descarte correto das embalagens de agrotóxicos, o que pode ser muito prejudicial para o meio ambiente se descartado da forma incorreta. Em relação aos resíduos líquidos, uma unidade familiar, em particular a unidade familiar 8, disse que reutiliza o óleo de cozinha para a fabricação de sabão, e isso reflete uma prática consciente e sustentável, né? Que o descarte inadequado de óleo também causa impactos negativos ao meio ambiente. Em relação aos resíduos gasosos, não obtivemos nenhuma resposta inovadora nesse sentido, mas no meu trabalho eu sugiro que o gás metano proveniente da fermentação entérica dos animais ruminantes podem ser aproveitados sim de maneira sustentável, entre elas a produção de energia e também para reduzir as emissões dos gases no efeito estufa. Sobre as principais contribuições para o desenvolvimento sustentável, as principais falas dos respondentes da minha pesquisa foram preservação ambiental, compostagem, reciclagem, reaproveitamento da água, a conservação do solo, o descarte correto das embalagens, entre outras. Na questão da gestão da unidade familiar, que foram as 5 últimas questões do meu questionário, quando perguntado sobre objetivos e estratégias, foram citadas a prática de agroecologia, planejamento de próximas safras, a busca por manejos mais rentáveis e lucrativos, assim como fornecer produtos para terceiros, o que amplia as possibilidades de negócio. E na questão de estoques e suprimentos, a maioria diz que não possui, não identifica fornecedores e prioriza suprimentos, mas alguns citaram parcerias com lojas agropecuárias e outras também que pegam os seus suprimentos no dia, o que revela uma tendência just in time na aquisição dos estoques e na gestão. Comercialização de produtos, então, os principais citados foram comércio local, cooperativas, feiras municipais, participações em licitações e as vendas diretas para clientes, juntamente com o mercado interno. No controle financeiro, pode-se perceber que a maioria dos agricultores ainda opta pela simplicidade e anota suas receitas e despesas em caderno de campo, mas também há aqueles em que registram nas planilhas de Excel e também em sistemas de computadores, em softwares, né? Na gestão de pessoas, as respostas foram principalmente que a mão de obra utilizada é a da família, como também determina lá a Lei 11.326, que é o que caracteriza a agricultura familiar. Para concluir, então, pode-se dizer que o perfil identificado é principalmente composto de pai, mãe e um filho, e de casais. A produção agrícola ela foi variada, mas principalmente de uva e laranja na fruticultura e na pecuária, com gado de corte, as produções de ovos, leite, queijo. As respostas da gestão dos resíduos sólidos também evidencia a conscientização das boas práticas, né? E demonstram também bons resultados, né? Em relação aos resíduos líquidos também, medidas sustentáveis, né? Como a reutilização do óleo de cozinha, e também revela-se uma conscientização crescente sobre a importância das boas práticas agrícolas sustentáveis e seu papel no desenvolvimento sustentável da região dos Campos de Cima da Serra. E as últimas respostas também possuem uma variedade de objetivos que incluem sustentabilidade, eficiência e qualidade. Aqui estão algumas das referências utilizadas na minha apresentação. Eu agradeço a oportunidade e a atenção de todos
fico muito feliz de estar apresentando o meu trabalho num congresso internacional e muito obrigado, pessoal. Lucas, muito obrigado pela tua apresentação. Importante, assim, o que me chamou a atenção do Instituto, como vocês fizeram trabalhos na área da nossa região ali, eu fico encantada, porque normalmente as pessoas vão fazer pesquisa assim fora e vão buscar algo muito longe. Eu fiquei muito encantada com isso. Eu gostei bastante da forma como vocês conduziram as pesquisas, como os professores estão conduzindo os temas aí do Instituto. Parabéns para você, teus coautores, os professores, o Instituto está de parabéns. Muito Muito obrigada. obrigado. Obrigada a você, sucesso. E seguimos na ordem, por Obrigado. favor. Então, agora o próximo a apresentar sou eu. Eu já Leonardo, vou antes de. dando sequência. Bom dia. Eu só gostaria de fazer um aviso que eu estou no celular e provavelmente vou ficar sem bateria nos próximos minutos. Então, caso eu saia da apresentação, a professora Janine, a professora Sandra e a Beatriz podem conduzir normalmente sem minha presença. Tá, Depois do ok. Leonardo, nós temos só mais a Júlia. Obrigado. Tá, ok. Obrigado, José Edson. Obrigada. Então, Leonardo, é contigo. Eu vou te passar o make host aí para você, tá? Ok, Leonardo, segue contigo. Então, boa noite, Beatriz. Boa tarde aos demais participantes. Eu sou o Leonardo Almeida do Amaral, estudante do IFRS Campus Vacaria, e hoje eu venho então apresentar o trabalho intitulado Análise da Rentabilidade por Linha de Mercadorias, um estudo de caso em uma empresa varejista. Da introdução. O presente estudo possui o tema de contabilidade gerencial na mensuração de resultados. O direcionamento deste estudo é para a área de custos em uma empresa de pequeno porte. E os instrumentos utilizados foram a demonstração de resultado do exercício gerencial, a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. A demonstração nada mais é que um DRE, de forma gerencial, que auxilia aos gestores na tomada de decisão, e a margem de contribuição nada mais é do que os resultados antes das deduções dos custos fixos. E o ponto de equilíbrio é o ponto onde que todas as despesas e custos estão, digamos assim, abatidas, e a partir desse momento a empresa começa a obter lucro. E o foco, então, é sobre a rentabilidade por linha de mercadorias. Explicando um pouco mais sobre a empresa. É uma empresa varejista de pequeno porte, localizada no município de Vacaria, Rio Grande do Sul. Atua há 15 anos no mercado e ela trabalha, então, comercializando artigos do vestuário, nada mais é do que roupas, né? E o mix de mercadorias dessa empresa é de 5 mil itens, né? Então, o seu posicionamento estratégico é voltado para a diferenciação, tendo em vista o quantitativo de itens que ela possui, no caso, um elevado número de mercadorias para abranger um elevado número de consumidores, né? E da metodologia. Então, é uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Ela busca, então, compreender na sua totalidade um fenômeno específico, né? Então, ela é um estudo de caso único com os seguintes instrumentos de coleta de dados: entrevistas semi-estruturadas, colhidas com os gestores, análise documental e observação em loco. Então, como foi realizada, então, essa coleta de dados? Foi feita, então, a extração dos relatórios de vendas mensais do ano de 2022 no sistema gerencial da empresa, né, em XLSX. A partir disto, foi realizada, então, a tabulação dos dados em planilhas eletrônicas. Após isso, a segregação das linhas de mercadorias e a classificação dos resultados através de tabelas dinâmicas. Agora, então, partindo para os resultados e discussão, irei utilizar aqui o mouse como uma forma de referenciar um pouco a explicação. Aqui, então, nós temos 8 linhas de mercadorias, que são definidas em calças, casacos, blusas e afins, né? E aqui nós temos, então, em mercadorias aqui as descrições, porque são 5 mil produtos que estão aqui descritos, né? São relacionados em cada uma dessas 8 linhas de mercadorias. Aqui nós podemos ver, então, a representatividade sobre o faturamento, tá? De cada departamento, seja masculino, feminino, masculino e unissex, e aqui o total geral. Aqui a gente consegue perceber, então,
que sobre esse total, 23,3% é a linha de calças. Então, ela é a mais representativa em questão de valores. E a menos representativa, neste caso aqui, é a linha de casa, que são edredons, lençóis e travesseiros, 3,9%. Agora, então, passando para um instrumento que a gente utilizou, que foi o DRE gerencial. Aqui nós temos as 8 linhas de mercadorias classificadas e aqui os resultados, tá? E aqui a gente pode perceber que os dados foram, no caso, anonimizados com essa medida aqui de utilizar um percentual. Aqui, no caso, o valor do resultado de 2022 foi substituído para 100 mil e os outros representam o mesmo percentual sobre o valor real. Então, aqui a gente consegue perceber que a linha de calças foi a que melhor performou, tá? Em questão de margem de contribuição e de receita de vendas. Ela foi a principal. Na sequência, então, nós temos a linha de casacos, que foi em receita, foi a que teve o segundo a maior receita ali, no caso, mas em questão de margem de contribuição, que é o instrumento que a gente utilizou para analisar a rentabilidade, ela está um pouco abaixo do que a linha de calças e que o resultado geral da empresa que foi de 29,3%. Então, aqui a gente já consegue definir alguns resultados, né? A linha de calças, por exemplo, está acima da margem de contribuição geral de 29,3%. E a linha de casacos está um pouco abaixo. E aqui, subsequentemente, aos outros itens, né? Agora, falando um pouco sobre o ponto de equilíbrio. Aqui, nós temos também, da mesma forma, os valores percentuais ao um faturamento de 100 mil no ano de 2022. Aqui nós temos como os custos fixos do ano de 2022 de 12.671,53, com uma margem de 29,3%, a mesma apresentada aqui. Nós podemos, então, definir que o ponto de equilíbrio em valor para que a empresa possa, então, obter lucro é de 43.287,51. O seu ponto de equilíbrio em percentual de 43,29%. Aqui falando um pouco mais, então, sobre a margem de contribuição percentual e a margem de contribuição sobre o total. Aqui a gente consegue perceber, então, o resultado não somente percentual, mas sobre o total, né? A margem de contribuição total que sobra, descontado, então, todos os custos variáveis, né? Aqui a gente consegue perceber que a linha de calças apresentou o maior resultado, né? Na sequência, a linha casacos, a linha de blusas com 18,9%, depois, então, a linha casacos, e na sequência, calçados e peças únicas, enquanto essas três últimas aqui foram que menos performaram durante o período de 2022. Aqui nós também temos uma divisão para realizar uma análise, então, sobre o departamento feminino, masculino e unissex. Aqui a gente consegue perceber, então, que a margem de contribuição total da linha feminino foi a maior, né? E então a masculino menor. E unissex também com 8,8%. E como conclusão, então, obteve-se a margem de contribuição por linha de mercadorias, identificou a rentabilidade geral e por linha de mercadorias da empresa, e observou-se que todas as linhas de mercadorias são rentáveis e que a variação da rentabilidade entre as linhas é de 6 pontos percentuais, uma variação pequena. Então, significa que todas as linhas são rentáveis para a organização, porém algumas um pouco mais e outras um pouco menos. Mas é importante salientar que essas informações eram desconhecidas por parte dos gestores antes da realização dessa pesquisa. Então, isso auxilia muito na tomada de decisão gerencial, né? Os resultados obtidos, então, podem auxiliar na priorização das linhas mais lucrativas e facilitar o estabelecimento de preços adequados, possibilitando a melhora no controle interno, no aspecto de manutenção ou descontinuidade na comercialização de determinada linha de mercadoria. Por fim, era isso. Quero agradecer a todos. Vou ocultar aqui, então, a apresentação. Leonardo, parabéns. Me deu saudades da aula de quando a gente calcula a margem de contribuição e todos esses itens aí muito importantes. E me chamou a atenção de um detalhe, né? Agora as mulheres vão me odiar. Por que a margem de contribuição dos produtos femininos é maior? Você, por acaso, lá é maior. Por acaso vocês teriam algum indicativo disso? Você poderia parar de compartilhar, por favor, a tela? Ok, muito obrigada. Teria algum indicativo disso? Por que essa margem de contribuição pode ser maior dos produtos femininos?
Olha, neste caso em específico, é possível ter essa identificação ah, mediante, então, a quantitativo de itens que são comercializados para as mulheres. No caso, elas compram mais do que os homens, neste caso, né? Então, é basicamente isso, né? Eu já pensei que, porque tem mulheres, claro, tem pessoas que não levam em consideração custos, essas coisas, querem um determinado produto e as empresas de marketing já sabem disso, que aquele produto é o métier das mulheres. Então, eles já colocam uma margem maior que, mesmo assim, elas compram, né? Então, Exatamente na isso. minha visão, seria isso. Eu não faço, eu não faria isso. Eu não faria isso em sã consciência. Mas vai que tem um dia de calamidade ali que você mas em algumas coisas, sim, tem muita. As mulheres são mais, compram mais por impulso ou por algumas coisas, né? Na minha visão, e também tem estudos, né? E as empresas de marketing sabem disso, e geralmente as empresas contratam consultoria de marketing, coisas parecidas, e com certeza isso pode afetar. Mas era uma curiosidade que eu tinha, ver se vocês tinham estudado isso, por que que os produtos têm uma margem de contribuição maior, os femininos, né? Pode ser permitido. Mas, enfim, uma curiosidade. O Edson continua ali. Edson, Janine, mais uma vez, não me canso de elogiar o trabalho que vocês estão fazendo ali do Instituto, os alunos, os professores. Eu fico encantada quando eu vejo um aluno produzir um artigo, um resumo expandido, uma pesquisa. Gente, isso para mim é o máximo. Para mim, como professora, quando sou professora, eu fico tão feliz de ver um aluno fazendo uma produção. Isso é produzindo conhecimento, porque a gente só vai buscar conhecimento, vai buscar, mas se nós não produzirmos nada de conhecimento, nós estamos sempre buscando a mesma informação. Então, nós precisamos de conhecimento novo, nós precisamos de pesquisas novas, nós precisamos de pesquisas em novos produtos, em novos processos, em novas áreas. Nós precisamos disso. Que isso sim é formar conhecimento, isso sim é compartilhar conhecimento, tá? Então eu fico encantada, é que eu sou professora apaixonada pela minha área, né? E aí eu tenho um colega que ele diz assim que ele mora em Portugal, que ser professor não é profissão, é uma missão. Então, se é uma missão, a gente está fazendo isso, né? Compartilhando conhecimento junto com vocês, querendo que os alunos cresçam, junto com o professor, né? Porque a ideia não é aquela punição pela nota em si, a ideia é de crescimento, fazer o aluno crescer. Então, eu fico encantada, tá? Então, parabéns a todos. Pelo José Edson, disse que seria o último, esse é do Leonardo. Tem mais alguém? A Janine não apresentou, a Não, Júlia. falta a Júlia só, Bia. Tá. Só a É a Júlia. Júlia agora. Tá, ok. E é quem que vai apresentar? Tem mais algum para apresentar ou todos acabaram? A Júlia Terminou é a já, só última. A Júlia encerra. A Júlia encerra. Então, ok. Então, mais uma vez, um super abraço aí para os professores, para o José Edson, que me acolheu ali, a Janine, né, que eram as pessoas que eu tinha contato direto ali com o Instituto, e foi uma honra ter vocês ali, ter os trabalhos de vocês. Eu confesso que eu li todos os trabalhos de vocês com muito carinho, porque mesmo indo para outros avaliadores, eu sempre quis, eu quero ver o que esse pessoal está pesquisando na minha cidade, na minha região, ia lá e lia todos os trabalhos de vocês, né? Então, com bastante carinho isso, tá? Então, se alguém tem alguma pergunta para fazer, eu até olhei no chat se tinha alguma pergunta, não tinha, eu poderia dar como encerrada a sessão, tá? Mais uma vez, eu digo obrigada. Pode falar, Nós Lucas. temos a Júlia ainda, Bia. Tem a Júlia! Oh, my God, Júlia! Oh, desculpa, querida. Ok, desculpa. Eu achei que a Janine tinha dito que ela não ia falar, que era só a Júlia. Ok, ok. Mas tá certo, tá certo. Então deixa eu dar o host lá para a Júlia. Eu estava expulsando a Júlia, meu Deus, fazendo uma heresia com ela. Make co-host. Ok, Júlia. Júlia Schiller. É Schiller ou Schuster? Schuster? Julia Schuster. Schuster, ok.
Segue, Júlia Schuster. Você pode compartilhar, está Olá, contigo, tá? aham. Meu nome é Júlia Schuster, então concluí o curso de Tecnologia em Processos Gerenciais. Vou apresentar, então, o meu artigo de conclusão de curso. Tu habilita para mim compartilhar a tela, por favor? Eu já habilitei. Aqui diz que está desabilitado. Júlia Schuster. Oh, Júlia. E agora? Acho que agora vai. O Gabriel precisa parar de ser co-host aí, que eu não consigo compartilhar para a Júlia, Gabriel. Certo. Tu saberia me dizer onde eu faço isso? É que eu não tenho muito conhecimento nessa plataforma. Será que liberou? Ok, agora acho que deu. Agora, a Júlia, vamos ver. Será que foi? O Lucas também ainda está como co-host. Opa, desculpa, Está peraí que eu vou aparecendo ver para aqui. vocês? Ainda não. Pois é, aqui quando eu clico. Deixa eu Acho que é essa ver. daqui. Agora está aparecendo? Agora sim, ok. Ok. Tá. Obrigada, Júlia, por esperar ali o pessoal devolver o make host aí para você, tá? Obrigada, Júlia. Imagina. É Então contigo, tá, vamos Júlia? lá. Fica tranquila. Aham. Seja bem-vinda. Então, o meu trabalho é uma análise de custos do trabalho temporário, um estudo de caso, em uma indústria do agronegócio. Deixa só eu. Acho que é aqui. Então, o tema do meu trabalho foi mais direcionado para a área de gestão de custos, contemplando o uso do trabalho temporário na colheita da maçã, analisando os custos envolvidos na contratação de trabalhadores temporários com a limitação de trabalhadores locais devido à sazonalidade. Então, a empresa onde foi realizado o estudo é uma empresa do ramo agrícola voltada para a produção, armazenagem e comercialização de maçãs e cereais. Ela foi fundada em 1989, então atuante aí no mercado há 34 anos. Ela é classificada como uma empresa de grande porte, localizada em Vacaria e possui administração familiar, administrada pelo pai e suas filhas. A pesquisa, então, é uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, um estudo de caso único, utilizado como instrumento de coleta de dados, entrevistas semi-estruturadas com os coordenadores de RH e da área financeira, análise documental com planilhas e documentos disponibilizados pela empresa, análise de processos com visitações na empresa, revisão de literatura relacionada ao contexto do trabalho, coleta de dados realizada no primeiro semestre de 2023, que é onde ocorre a safra, período da safra, contemplando, então, a análise do custo de contratação de 971 funcionários, né, trabalhadores temporários, com período contratual de 3 meses, que é o período da safra, que ocorre de fevereiro a abril. Então, nesse quadro 1, a gente fez a comparação de custos de contratação de temporários vindos do Mato Grosso, que no período da safra um funcionário viaja e faz, então, a coleta das pessoas interessadas a trabalharem na região. Então, temos todos os custos ali de transporte deles, o salário, né, que é o valor que é pago para eles mensal, o FGTS, que é um custo da empresa, o INSS, o custo de alimentação, que é todo pago pela empresa, custo de transporte e o custo da contratação, que é o valor das despesas da viagem dos funcionários para fazer a coleta dos trabalhadores, as férias e 13º salário, que são direito dos trabalhadores, né? Então, o custo mensal de um trabalhador
temporário para a empresa é 3.360,31. Aqui tem o custo mensal total de todos os dos 971 funcionários. Então, tem esse custo de 3.262.857,81 mensal dos 971 trabalhadores temporários. E o custo dos 3 meses, então, é 9.788.573,43. Foi feito, então, aqui um outro quadro com o custo da contratação, se fossem feitas contratações de temporários locais, contratados da cidade aqui mesmo, que teria, então, um custo mensal de 2.729,17. Diminuiria ali bastante, né? Mensalmente, 2.518.334,21. E o custo contratual dos 3 meses de safra seria 7.555.002,63. Aqui nos resultados, então, a gente tem uma redução de aproximadamente 33% no custo do transporte, se fossem contratados trabalhadores locais, e na alimentação aproximadamente 55%. No valor total ali, então, teria uma redução de aproximadamente 18,7% na contratação de funcionários locais. Só que o problema é que na cidade não temos tantos trabalhadores disponíveis para cobrir todo, né, o quadro de funcionários que é necessário para fazer a colheita da safra. Então, a gente tem essa restrição em relação, né, à disponibilidade dos trabalhadores na nossa região. Então, com as conclusões do trabalho, né, a gente teve, então, o custo mensal de um único trabalhador temporário, o custo contratual total, uma vez, né, que antes, quando foi publicado ali o trabalho, a empresa não tinha o conhecimento também sobre o real valor dos elementos envolvidos nas contratações. Então, os resultados contribuíram para uma análise mais completa dos custos envolvidos na contratação temporária, evidenciando, então, a importância da gestão de custos no agronegócio, contribuindo de maneira significativa para a empresa, fornecendo informações importantes para a tomada de decisão, uma base sólida para estratégias futuras de contratação e desenvolvimento na comunidade regional. Estou aí. Obrigada, Júlia. Obrigada pelo trabalho. Mais uma vez, eu vou ser repetitiva. O agronegócio é muito importante e vocês ali do Instituto Federal estão dando ênfase praticamente 100% no agronegócio, que o nosso município de Vacaria é negócio, é o agronegócio que mantém ativa ainda toda Exato. todo o percurso, toda a empregabilidade que mantém o comércio, né, em andamento também. Então, nós temos que trabalhar no agronegócio, não adianta a gente querer fugir, partir para outras áreas, que este é o que nós precisamos. Então, obrigada, Júlia, mais uma vez. O trabalho de vocês depois, os certificados estarão disponíveis após o término da conferência. Vocês vão entrar lá, vão retirar pelo link que vocês fizeram o registro, vocês vão entrar lá e vão pegar seu certificado. E em 30 dias os trabalhos vão estar no e-book, que também depois vocês vão receber tudo isso, tá? Então, deixo um grande beijo no coração de vocês, aqui direto da Índia para o Brasil, Índia, from Brasil, Vacaria. É uma honra muito grande estar fazendo todas essas questões de geopolítica ali. Eu disse que eu nunca sofri tanto de uma semana para cá, para mim, por causa eu trabalho com eu estou envolvida em 3 fusos horários ao mesmo tempo, no qual eu organizo, né? Eu estou aqui na Índia, mas tem apresentações do Brasil, que tem um horário, e tem um horário de Portugal, né? Então,
eu estou assim, digo, meu Deus, em qual horário? Daí, Brasil tem diferença de 8h30, Portugal para cá tem diferença de 4h30. Então, tá difícil, né? Digo, meu Deus, mas é uma experiência muito boa. Então, parabéns a vocês. Desejo sucesso a todos vocês, alunos, José Edson, mais uma vez, Janine, que são meus contatos direto ali do Instituto. Então, obrigado pela Obrigada. paciência de hoje, de vocês estarem esperando. Deu uns contratempos ali no link. Tem coisas que nem Freud explica, então não sei, né? Mas, enfim, o importante é que vocês apresentaram. Só se estressaram um pouquinho ali de esperar mais. Importante, no final tudo deu certo, tá? Obrigada e um beijo no coração. Se ninguém tem perguntas, eu encerro a sessão de hoje. Beatriz, Oi? Obrigado, Bia. obrigado novamente pela Obrigada. oportunidade. Eu gostaria de convidar vocês para fazer um print aqui da tela, para ficar registrado, se quem se sentir à Ok, vontade. eu fiz alguns prints ali para o José Edson e mandei para ele também. Estou fazendo um ali, então já vamos fazer mais aí para compartilhar com vocês também, tá? Ok? Então, Obrigada. tchau, Obrigado. tchau. Desejo sucesso e Tchau. estou sempre à disposição, tá? Tchau. Janine, José Edson, Obrigado. qualquer coisa me Tchau. chamem ali. Preguem o grito. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Ah.